Bom dia, meu nome é Tamara, sou aluna do curso de licenciatura em matemática. É, esse vídeo ele foi elaborado como finalização da disciplina de pesquisa e educação matemática ofertada pela UFSJ. Ao longo da nossa disciplina, nós lemos e discutimos muito sobre educação matemática no campo da pesquisa, tanto a sua história, seus objetivos e suas tendências. Também quero lembrar que fizemos leituras acerca das principais linhas de pesquisa em educação matemática, as tendências, as temáticas, as metodologias, o que seria uma investigação científica, a elaboração, redação e avaliação de trabalhos de pesquisa. E nas nossas últimas leituras foram acerca de temas como plágio e a ética na pesquisa. Aí, pensando nisso, para finalização, eu quis elaborar esse vídeo e pontuar algumas observações. Então, pensando nisso, eu primeiro queria discutir um pouco, discorrer um pouco sobre o que seria pesquisa, afinal de contas, né? Porque ela é a primeira palavra do título da nossa disciplina. Ao procurar no dicionário, nós temos a seguinte definição: pesquisa é um substantivo feminino, é uma reunião de operações ou atividades que visa descobrir novos conhecimentos em vários domínios, principalmente no âmbito científico. Ação ou efeito de pesquisar, de buscar mais informações a respeito de algo ou de alguém. Estudo realizado para aumentar o conhecimento em determinada área do saber. Ação de investigar de maneira detalhada. Investigação. Então, entre os sinônimos de pesquisa, eu vou citar alguns: perquisição, averiguação, devassa, indagação, inquirição e, por último, eu destaco investigação, o ato de investigar. Após todas as leituras e tudo que discutimos, em resumo, eu posso dizer que pesquisa ele é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em determinada área, tem a função de interpretar o que vivemos conforme nossa realidade ou necessidade. Para que uma pesquisa se intitule como científica, é necessário que ela seja desenvolvida de forma organizada e sistemática. Ou seja, ela deve ser planejada. E através do planejamento da pesquisa, ficam estabelecidos o quê? Os caminhos que a gente deve percorrer na investigação de estudo, seja ele para qualquer natureza. Então, uma pesquisa científica, ela constitui-se num processo de investigação minuciosa, com objetivos definidos e que exige rigor, seriedade e método. Os estudos científicos, então, a gente pode dizer que eles debravam, assim, a realidade, que eles buscam estabelecer relação de causa e efeito, e que a compõe, né? Tendo em vista que os dados que são coletados e as conclusões alcançadas se pode chegar ao conhecimento desejado. A metodologia científica ela é fundamental para validar as pesquisas e seus resultados serem aceitos. Então, o pesquisador, ele é o profissional que faz a pesquisa. Quer saber a resposta de uma pergunta e elabora uma resposta. Então, ele, a partir de um questionamento, de uma indagação, ele quer saber a resposta sobre esta pergunta. Então, ele vai procurar investigar e elaborar uma resposta para este questionamento inicial.
é da inquietação de um pesquisador que parte o seu interesse por respostas que poderão ser obtidas através de um trabalho científico, resultante da realização e da dedicação a uma pesquisa para qualquer que seja a sua finalidade. Portanto, ao elaborar o seu projeto de pesquisa, o pesquisador ele deve ser coerente, ele tem que ter consciência, objetividade, originalidade, confiabilidade e criatividade. Após isso, a gente viu que existem algumas abordagens metodológicas que englobam as pesquisas, que são quantitativo e qualitativo. Eu vou falar rapidamente sobre ambas. A quantitativa ela expressa e traduz em valores numéricos o conceito e os dados para catalogá-los e examiná-los. Julga que tudo pode ser representado por quantidades numéricas. Então, para esse processo, ele requisita de alguns recursos e técnicas de estatística, né? Parte de um princípio que solicita uma aplicação de análise de dados. Dessa maneira, nesse tipo de pesquisa, a gente já trabalha com porcentagens, médias aritméticas, mediana, grau de equiparação e entre outras. Já a pesquisa qualitativa, ela expressa e traduz, ela admite uma ligação inseparável entre o universo-objeto e a subjetividade do indivíduo, impossível de ser transposto em valores numéricos. Com isso, interpreta a interpretação de ocorrências é elementar no método de pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, o meio proveniente é a fonte direta do levantamento de dados e o pesquisador é a ferramenta-chave. Ela tem caráter descritivo, em que os investigadores inclinam à interpretação dos seus dados de modo indutivo e também exploratório, pois estimulam os entrevistados a darem seu parecer livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. A abordagem qualitativa da pesquisa permite o aprofundamento da compreensão, busca aspectos da realidade para explicar porquê dos fatos. Então, quando um professor ele assume a postura de pesquisador, ele compromete-se com o questionamento, com a crítica e com a descoberta. Foi o que eu disse, e fazendo uma ponte entre a pesquisa qualitativa e o professor, a gente lá na pesquisa qualitativa, eu disse que o meio proveniente é a fonte direta para o levantamento de dados. Para o professor, o meio proveniente é a sala de aula, é a escola. E os dados, da onde a gente vai levantar os dados. E o pesquisador, que é a ferramenta-chave, é justamente o professor. Ele, então, deve se preocupar em atingir seus objetivos, buscando uma reflexão junto aos alunos. Então, a pesquisa, ela sempre é uma investigação para o conhecimento da realidade, entendimento sobre a mesma e, quando necessário, a busca de sua transformação. A partir da observação, da observação, o professor ele pode problematizar algo que aconteça no âmbito escolar. A partir disso, ele vai se questionar sobre o porquê daquilo. E a partir deste questionamento, ele vai fazer a sua pesquisa, levantamento de dados. Ele deve ser um professor reflexivo e pesquisador. Porque um professor, nestes parâmetros, ele é capaz de analisar a sua própria metodologia e, através desta análise, melhorar a sua prática pedagógica no sentido de formar cada vez mais alunos capazes de pensar e refletir, formar para um pensamento e não simplesmente para recepção de informações. Porque o professor,
Afinal de contas, antes mesmo de ser professor, ele é um educador. Ele deve formar estudantes capazes, estudantes críticos, capazes de pensar e refletir sobre o seu universo. É no conhecimento científico que o investigador encontra sua busca pelas verdades ou hipóteses levantadas, sendo nele ou por meio dele que descobre respostas e tem suas inquietações, intuições e ou experimentações comprovadas. Eu quis dizer aqui sobre como anda lado a lado a questão de ser professor, ser educador, ser pesquisador, porque a gente discutiu muito sobre essa. Quando as pessoas tentam dividir, e não, é algo muito homogêneo. Um professor, se ele, a partir do momento que ele se propõe a fazer o melhor, ele vai ser um professor pesquisador, porque ele vai observar, levantar hipóteses e tentar, a partir dos dados que ele vai processar, a partir dessa investigação, melhorar cada vez mais o seu lidar com a sala de aula. Gostaria de agradecer e essa é a finalização do vídeo. Muito obrigada.